Fala, meus amigos, tudo bem? Então, abri aqui os slides aqui para a gente gravar alguns vídeos. Como eu sempre faço, vou abrindo de forma aleatória. E parei no slide aqui em relação à seleção de exercícios para o tríceps braquial. Então, quando a gente pensa na seleção de exercícios para o tríceps braquial, muitas vezes eu escutei profissionais falando em relação à mudança de posicionamento do antebraço e da pegada, ou seja, uma pegada supinada, uma pegada pronada, uma pegada neutra, por exemplo. E o que acontece é que essas variações de pegada, elas não mudam muito a ação do tríceps braquial. Por quê? Porque o tríceps braquial, ele não tem ação nos movimentos do antebraço. Agora, o que seria legal modificar durante a seleção do tríceps braquial é o posicionamento do ombro, tá? Porque olha só, o tríceps braquial, né, que vai ser formado por três cabeças, tríceps braquial, ele é formado por três cabeças, tá? A cabeça medial, a cabeça lateral e a cabeça longa. A cabeça medial e a cabeça lateral, elas somente realizam a extensão do cotovelo. E a cabeça longa é uma cabeça que é biarticular. Então ela realiza a extensão do ombro e ela realiza também a extensão do cotovelo. Então, quando a gente pensa nessas variações para o exercício do tríceps braquial, seria mais interessante pensar na variação do posicionamento da articulação do ombro do que propriamente na variação do posicionamento, por exemplo, do antebraço, em relação à supinação, pronação ou a pegada neutra. Tá? Então, por a cabeça longa ela ser uma cabeça biarticular e a cabeça medial e lateral elas serem uniarticular, realizar somente a extensão do cotovelo, e a longa realizar a extensão do ombro mais a extensão do cotovelo, a variação, tá, do posicionamento do ombro é mais interessante. Então, por exemplo, variação de um tríceps testa, por exemplo, um tríceps francês, por exemplo. Tá? Então, colocar o coice, tá? O coice também. Então, você às vezes coloca o braço numa posição, né, de flexão, que alonga, a cabeça longa, por exemplo, ou você coloca o músculo, né, numa posição de maior encurtamento. Então, nesse caso aqui, a cabeça longa está encurtada, então a cabeça medial e lateral elas vão precisar gerar mais força para fazer a extensão do cotovelo. Então, a variação, tá, do posicionamento do ombro é mais interessante do que a variação da posição do antebraço. Tá? Então eu recomendo vocês a realizarem uma maior variação no ombro em relação ao posicionamento. Tá? Então, cabeça longa mais alongada, cabeça longa mais encurtada, tá? Do que a variação do antebraço. Posso realizar a variação do antebraço? Pode. Você pode fazer a pegada pronada, a pegada supinada, fazer, por exemplo, o pulley com as variações de recurso também, com a corda, com a barra, não há problema nenhum. Tá? Mas pensando, entendendo a anatomia do tríceps braquial, que é formado pela cabeça medial, lateral e cabeça longa, o tríceps braquial ele é um músculo que é biarticular, ele vai fazer tanto a extensão do ombro como a extensão do cotovelo, só que quem é biarticular é apenas a cabeça longa. A cabeça medial e a cabeça lateral, elas realizam apenas a extensão do cotovelo. Tá? E tem pouca ação no antebraço, porque a inserção distal do tríceps braquial é no léprono, então ele não tem essa participação de movimento na articulação da movimentação do antebraço. Tá bom? Então, fazer mais variações no ombro do que pensar no posicionamento do antebraço. Tá bom? Vamos ver outro slide aqui para a gente conversar.
Relação comprimento-tensão. Interessante também. Vou conversar um pouquinho sobre isso. Então a gente sabe que o músculo ele tem um tamanho ótimo, um comprimento ótimo para gerar a sua força máxima. Então quando o músculo está muito encurtado ou ele está muito alongado, ele reduz a sua capacidade de produzir força. É por isso que certos desvios posturais que reduzem o comprimento do músculo, por exemplo, eles alteram a função do músculo em sua relação de contração muscular, por exemplo. Tá? Então, basicamente, seria o seguinte, você tem aqui, né, para cá, você teria o comprimento, e aqui você teria, por exemplo, a tensão. E aqui você teria, por exemplo, um músculo encurtado, e aqui você teria um músculo alongado. O que acontece é que se o músculo está muito encurtado, a capacidade dele de gerar tensão é baixa, tá? Então aqui eu vou botar aqui as tensões. Só que o músculo muito alongado também ele tem uma baixa capacidade de produzir tensão. Então seria basicamente o seguinte, o músculo ele tem um ponto ótimo ali, aproximadamente, para gerar maior tensão. Então quando ele está muito encurtado, ele gera pouca tensão, e o músculo muito alongado, ele também não consegue gerar a sua força ótima. Então ele tem um comprimento ideal para gerar essa maior tensão possível. E essa posição é basicamente ali próxima da posição de repouso, ou uns 15% a mais ali de pré-estiramento, em torno disso aí, de 15 a 20%. Então um músculo pré-estirado, por exemplo. Então um pré-estiramento é interessante para aumentar essa capacidade de gerar tensão, de gerar força. Tá? Então o músculo que está muito encurtado, ele está com a sua capacidade prejudicada de gerar força, assim como também um músculo muito alongado. Então ele tem um comprimento ideal ali para gerar essa tensão e essa força muscular. Tá bom? Vamos ver o outro aqui. Relação carga vezes repetições. Já gravei alguns vídeos para vocês também sobre isso. Mas como é um assunto rapidinho, só mostrar aqui mais uma vez. Então basicamente essa relação de carga e repetições apresenta uma relação que a gente chama de inversamente proporcional. Então quanto maior for a carga, menor é o número de repetições e vice-versa. Quanto menor for a carga, maior é o número de repetições. Então seria basicamente isso aqui. Tá? Se a carga ela for muito alta, o número de repetições que eu vou realizar é menor. E se a carga ela for menor, o número de repetições realizadas vai ser maior. Então uma relação que é inversamente proporcional. Uma maior carga, eu vou conseguir realizar um menor número de repetições, e uma menor carga, eu vou conseguir realizar um maior número de repetições. Então, por exemplo, quando eu utilizo um RM, ou 100%, eu vou conseguir realizar, por exemplo, apenas uma repetição. Se eu utilizo, por exemplo, 65% de um RM, lá vou realizar 15, 20 repetições. Então, quanto menor for essa carga, maior vai ser o número de repetições. E vice-versa. Quanto maior a carga, menor é o número de repetições. Então, a gente tem aqui uma relação que é inversamente proporcional. Maior carga, menor número de repetições. Menor carga, maior é o número de repetições realizadas. Tá bom? Conceito simples aí também, mas interessante da gente saber. Vamos ver outro slide aqui pra gente.
eu já gravei em outro vídeo. Tá, vamos lá. O que eu penso na hora de selecionar um exercício? Quais são os fatores cinesiológicos e biomecânicos que eu penso na hora de selecionar exercício? Então, quando a gente vai selecionar o exercício, a gente deve pensar, obviamente, em qual músculo que a gente tem como objetivo ativar e entender quais são as ações e a anatomia desse músculo. Então, por exemplo, se a gente quer ativar o quadríceps, por exemplo, vamos lá, o quadríceps é um bom exemplo. A gente sabe, né, que o quadríceps ele é formado aí por 4 porções, né, 4 ventres. Então a gente vai ter o vasto medial, a gente vai ter o vasto intermédio, a gente vai ter o vasto lateral e a gente vai ter o reto femoral. Dessas 4 porções, 3 são uniarticulares e vão realizar apenas a extensão do joelho. Em contrapartida, o reto femoral ele realiza a extensão do joelho mais a flexão do quadril. Então, o reto femoral ele é um músculo biarticular. Entendendo, né, que você tem 3 porções que são uniarticulares, que é o vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial, entendendo que você tem um reto femoral que é biarticular, que faz a extensão do joelho e a flexão do quadril, a partir desse momento você já entende que você precisa de exercícios diferentes para contemplar todos esses grupos musculares. Tá? Então olha só, quadríceps, já como eu disse, ele vai ser um extensor do joelho, e essas 3 porções do vasto que eu falei para você, e também é um flexor do quadril, que é a responsabilidade do reto femoral, que é biarticular. Então ele faz a extensão do joelho, ele faz a flexão do quadril. Então, como que eu poderia selecionar exercícios para o quadríceps? Pensando em exercícios que fazem a extensão do joelho, como exemplo, o agachamento, cadeira extensora e movimentos também que tenham a flexão do quadril. Como exemplo, uma flexão de quadril com a caneleira, por exemplo. Então você vai ter ativação aqui específica ali do quadríceps e o maior envolvimento do reto femoral, por exemplo. Tá? E óbvio também de outros flexores do quadril. Tá? Mas basicamente o que a gente tem que pensar é isso. Qual é a anatomia desse músculo? Né? Quais são as ações musculares que esse músculo realiza? O quadríceps, por exemplo, faz a extensão do joelho e a flexão do quadril. E a partir disso encontrar soluções ali, variações, estratégias para você conseguir recrutar esse grupo muscular. Então lembrando, o quadríceps vai ter porções que são biarticulares, como exemplo o reto femoral, e você vai ter outras que são apenas uniarticular. Vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, apenas a extensão do joelho, e o reto femoral, flexão do quadril e extensão do joelho. Então selecionar exercícios que contemplem todas essas variações.